Militares na administração da aeronáutica. Capítulo 1. Estado e princípios da administração pública. Tópico 1. A administração pública e governo, conceito e objetivos. Estado. O Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos, a ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar a toda a sociedade. Pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território, e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. A administração pública. A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos e, subjetivamente, como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Sob o aspecto operacional, a administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado, em benefício da coletividade. A administração pública pode ser direta, quando composta pelas suas entidades estatais, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que possuem personalidade jurídica própria, ou indireta quando composta por entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo ensina Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir a administração pública como sendo conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Assim, a administração pública em sentido material significa administrar os interesses da coletividade e, em sentido formal, significa o conjunto de entidades, órgãos e agentes que executam a função administrativa do Estado. Elementos do Estado. 1. Povo. É o elemento humano, grupamento social organizado. Reunião de indivíduos num determinado local, submetidos a um poder central. O Estado vai controlar essas pessoas, visando, através do direito, o bem comum. Não se confunde com a ideia de nação, que representa um grupo social com atributos comuns, étnicos, culturais, língua e religião. A população, por sua vez, é o conjunto de residentes no território, sejam eles nacionais ou estrangeiros, bem como os apátridas ou eimatlos. 2. Território. Espaço geográfico onde reside determinada população. É limite de atuação dos poderes do Estado. Vale dizer que não poderá haver dois Estados exercendo seu poder no único território, e os indivíduos que se encontram num determinado território ou estão submetidos a esse poder uno. 3. Soberania. É o exercício do poder do Estado, internamente e externamente. O Estado, dessa forma, deverá ter ampla liberdade para controlar seus recursos, decidir os rumos políticos, econômicos e sociais internamente e não depender de nenhum outro Estado ou órgão internacional, assegurando a sua autonomia no cenário mundial. Poderes do Estado. A existência de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a ideia que haja um equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos três exerça um certo controle sobre os outros é sem dúvida uma característica das democracias modernas. A noção da separação dos poderes foi intuída por Aristóteles, ainda na Antiguidade, mas foi aplicada pela primeira vez na Inglaterra, em 1653. Sua formulação definitiva, porém, foi estabelecida por Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748, e cujo subtítulo é da relação que as leis devem ter com a constituição de cada governo, com os costumes, com o clima, com a religião, com o comércio, etc.
É preciso que, pela disposição das coisas, o poder retenha o poder, afirma Montesquieu, propondo que os poderes executivo, legislativo e judiciário sejam divididos entre pessoas diferentes. Com isso, o filósofo francês estabelecia uma teoria a partir da prática que verificara na Inglaterra, onde morou por 2 anos. A influência da obra de Montesquieu pode ser medida pelo fato de a tripartição de poderes ter se tornado a regra em todos os países democráticos modernos e contemporâneos. Tópico 2. Princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. Na administração gerencial, a noção de interesse público é diferente da que existe no modelo burocrático. A burocracia vê o interesse público como o interesse do próprio Estado. A administração pública gerencial nega essa visão, identificando este interesse com o dos cidadãos, passando os integrantes da sociedade a serem vistos como clientes dos serviços públicos. Atualmente, o modelo gerencial na administração pública vem cada vez mais se consolidando, com a mudança de estruturas organizacionais, o estabelecimento de metas a alcançar, a redução da máquina estatal, a descentralização dos serviços públicos, a criação das agências reguladoras para zelar pela adequada prestação dos serviços, etc. O novo modelo propõe-se a promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços oferecidos pelo poder público aos seus clientes, os cidadãos. Princípios expressos constitucionalmente. A atividade administrativa, em qualquer dos poderes ou esferas, obedece aos princípios gerais e constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como impõe a norma fundamental do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assim dispõe em seu caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. Diante de tais princípios expressos constitucionalmente temos: princípio da legalidade. Este princípio, junto ao de controle da administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa, que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Este é o principal conceito para a configuração do regime jurídico administrativo, pois se justifica no sentido de que a administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. O administrador público não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. Para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal, é necessária para tanto a existência de determinação ou autorização de atuação administrativa na lei. Os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíba, entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Importante ainda esclarecer que a administração pública está obrigada, no exercício de suas atribuições, à observância não apenas dos dispositivos legais, mas também em respeito aos princípios jurídicos como um todo, inclusive aos atos e normas editadas pela própria administração pública. Princípio da impessoalidade. Por tal princípio temos que a administração pública tem que manter uma posição de neutralidade em relação aos seus administrados, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja. Dessa forma, a administração pública deve servir a todos, sem distinção ou aversões pessoais ou partidárias, buscando sempre atender ao interesse público. Impede o princípio da impessoalidade que o ato administrativo seja emanado com o objetivo de atender a interesses pessoais do agente público ou de terceiros, devendo ter a finalidade exclusivamente de cumprir o disposto em lei, de maneira eficiente e impessoal. Importa mencionar que as realizações governamentais não são do servidor ou da autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira.
A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, no parágrafo 1º do artigo 371, proíbe que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Ressalta-se ainda que o princípio da impessoalidade possui estreita relação com também princípio constitucional da isonomia, ou igualdade, sendo dessa forma vedadas perseguições ou benesses pessoais. Princípio da moralidade. Tal princípio vem expresso na Constituição Federal no caput do artigo 37, que trata especificamente da moral administrativa, onde se refere à ideia de probidade e boa-fé. A partir da Constituição de 1988, a moralidade passou ao status de princípio constitucional. Dessa maneira, pode-se dizer que um ato imoral do ponto de vista administrativo é também um ato inconstitucional. A moral administrativa difere da moral comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com inobservância desse princípio. O ato contrário à moral administrativo não deve ser revogado, deve ser declarado nulo. Mais importante, como se trata de controle de legalidade ou legitimidade, este pode ser efetuado pela administração e, também, pelo Poder Judiciário, quando provocado. A falta da moral comum impõe, nos atos administrativos, a presença coercitiva e obrigatória da moral administrativa, que se constitui de um conjunto de regras e normas de conduta impostas ao administrador da coisa pública. A noção de moral administrativa não está vinculada às convicções íntimas e pessoais do agente público, mas sim à noção de atuação adequada e ética perante a coletividade, durante a gerência da coisa pública. Princípio da publicidade. Por este princípio constitucional, temos que a administração tem o dever de oferecer transparência de todos os atos que praticar e de todas as informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados referentes aos administrados. Portanto, se a administração pública tem atuação na defesa e busca aos interesses coletivos, todas as informações e atos praticados devem ser acessíveis aos cidadãos, para lhes propiciar o controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Por tal razão, os atos públicos devem ter divulgação oficial como requisito de sua eficácia, salvo as exceções previstas em lei, onde o sigilo deve ser mantido e preservado. Na esteira desse raciocínio, é necessário mencionar alguns incisos do artigo 5º da Constituição que estabelecem regramentos para a divulgação de informações. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Princípio da eficiência. O constitucionalista Alexandre de Moraes define o princípio da eficiência como aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Por tal princípio, temos a imposição exigível à administração pública de manter ou ampliar a qualidade dos serviços que presta ou põe à disposição dos administrados, evitando desperdícios e buscando a excelência na prestação dos serviços.
tem o objetivo principal de atingir as metas administrativas, buscando boa prestação de serviço, da maneira mais simples, mais célere e mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade pública. O administrador deve procurar a solução que melhor atenda aos interesses da coletividade, aproveitando ao máximo os recursos públicos, evitando, dessa forma, desperdícios. Princípios implícitos da administração pública. A doutrina administrativa adota diversos princípios implícitos que norteiam a atividade administrativa do Estado. Entretanto, nos preocupamos em elencar os principais, senão vejamos. Princípio da supremacia do interesse público. Tal princípio, muito embora não se encontre expresso no enunciado do texto constitucional, é de suma importância para a atividade administrativa, tendo em vista que, em decorrência do regime democrático adotado pelo Brasil, bem como o seu sistema representativo, temos que toda a atuação do poder público seja consubstanciada pelo interesse público primário, atuação da administração em consonância com o interesse coletivo. Assim, para que o Estado possa atingir a finalidade principal que lhe foi imposta pelo ordenamento jurídico, qual seja o interesse público, é assegurada à administração pública uma série de prerrogativas, não existentes no direito privado, para que se alcance a vontade da coletividade. Assim, a supremacia do interesse público deve se sobressair sobre os interesses particulares dos administrados, pois decorre deste princípio que, na hipótese de conflito entre o interesse público e o interesse particular, é evidente e lógico que o interesse coletivo deve prevalecer, respeitados os direitos e garantias individuais expressos na Constituição ou dela decorrentes. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público é um dos dois pilares do regime jurídico administrativo. O outro é o princípio da supremacia do interesse público, estudado anteriormente. Dele derivam todas as restrições especiais impostas à atividade administrativa. Tais restrições decorrem, exatamente, do fato de não ser a administração pública dona da coisa pública, mas mera gestora de bens e interesses alheios, públicos, isto é, do povo. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público são vedados ao administrador da coisa pública qualquer ato que implique em renunciar direitos da administração, ou que de maneira injustificada e excessiva onerem a sociedade. Princípio da autotutela. O princípio da autotutela instrumenta a administração para a revisão de seus próprios atos, consubstanciando um meio adicional para o controle da atuação da administração pública, e, no respeito ao controle de legalidade, reduzindo o congestionamento do poder judiciário. Diz-se que o princípio da autotutela autoriza o controle, pela administração, dos atos por ela praticados, sob dois aspectos. A. De legalidade, em que a administração pode, e deve, de ofício ou provocada, anular os seus atos ilegais. B. De mérito, em que examina a conveniência e oportunidade de manter ou desfazer um ato legítimo, nesse último caso mediante a denominada revogação. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A administração deve agir com bom senso, de modo razoável e proporcional à situação fática que se apresenta. Diante de situações concretas, sempre no contexto de uma relação meio-fim, devem ser aferidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Poder Judiciário, desde que provocado, apreciar se as restrições impostas pela administração pública são adequadas, necessárias e justificadas pelo interesse público. Se o ato implicar limitações inadequadas, desnecessárias, ou desproporcionais, além da medida, deverá ser anulado. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos não podem parar, devendo manter-se sempre em funcionamento, dentro das formas e períodos próprios de sua regular prestação, dada a importância que a execução de tais serviços representa para a coletividade. Os serviços públicos são prestados no interesse da coletividade, sob regime de interesse público. Por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções.
A interrupção de um serviço público prejudica toda a coletividade, que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades. Decorrência relevante do princípio da continuidade dos serviços públicos é o fato de o texto constitucional tratar a greve dos servidores públicos não como um direito autoexecutável, de forma plena, independente de regulação legal, mas sim como um direito a ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica, com o escopo de evitar a paralisação de serviços essenciais para a sociedade. Capítulo 2. Poderes vinculados à administração pública. Tópico 1. Poderes na administração pública. Quando tratamos de poderes administrativos, não estamos falando de faculdade, mas de verdadeiros poderes-deveres utilizados na busca da promoção e defesa dos interesses públicos. Os poderes administrativos são, na realidade, deveres. Sobre as características dos poderes administrativos, temos: A. São poderes irrenunciáveis, ou seja, o administrador não pode nunca abrir mão deles. Não existe a possibilidade de negociação de poderes, porque sempre deverá haver a promoção do interesse público. B. São condicionados, ou seja, restritos aos limites da lei. Por isso, quando a lei atribui um poder, há uma linha que separa o exercício deste poder e o abuso. C. Aplicação sempre para a promoção da coletividade, para o Estado atingir, de fato, os objetivos que a sociedade deseja. Poder vinculado. No exercício do poder vinculado, a lei tipifica, de forma objetiva e clara, a situação em que o agente público deve agir, e o comportamento a ser tomado. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado, poder-dever, a atuar de acordo com o previamente definido em lei. Todos os requisitos ou elementos do ato administrativo são vinculados ou regrados, o que permite que o ato seja objeto de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário e da própria administração, autotutela. Dessa maneira, no tocante aos atos vinculados, não é possível à administração pública formular considerações de oportunidade e conveniência, sendo certo que sua atuação está limitada nos estritos conteúdos legais. Assim, temos que o poder vinculado da administração pública obriga o administrador a obedecer ao princípio da legalidade, e, dessa forma, somente poderá produzir atos administrativos desde que estejam em consonância com a lei, não havendo flexibilidade sobre a execução do ato, tendo em vista que está diretamente vinculado à lei. Exemplos na esfera militar. A. Transferência para a reserva remunerada ex officio do militar que atingir a idade limite descrita no artigo 98, inciso 1º, da Lei 6.880, 1980. B. Reforma ex officio prevista no artigo 106, inciso 1º, da Lei 6.880, 1980. C. Demissão ex officio do oficial que tomar posse em cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2º, da Constituição Federal, 1988, e artigo 117 da Lei 6.880, 1980. Poder discricionário. Temos pelo poder discricionário aquele mediante o qual o administrador tem a liberdade de praticar a ação administrativa, escolhendo por parâmetros de conveniência, necessidade, oportunidade e conteúdo do ato, mas dentro dos limites impostos pela lei. A conveniência se identifica quando o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. A oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. O poder discricionário tem como base a autorização legal conferida ao administrador público para que se decida, nos limites da lei, sobre a conveniência e oportunidade da prática do ato discricionário, bem como de escolher seu conteúdo, sendo passível de análise uma sobre o mérito administrativo. O poder discricionário é necessário porque seria impossível que o legislador previsse todas as situações possíveis para os diversos comportamentos administrativos.
não se confunde, todavia, com arbitrariedade, pois o agente público não possui liberdade completa para a prática do ato, mas apenas nos limites previamente concebidos na norma autorizativa. Exemplos na esfera militar. A. Licenciamento ex officio de militares temporários por conveniência do serviço. Artigo 121, parágrafo 3º, alínea B, da Lei 6.880, 1980. B. Agravamento ou atenuação de punições disciplinares impostas por seus subordinados quando a autoridade competente as julgar insuficientes ou excessivas em face da transgressão cometida. Artigo 50 do RDAR. C. Relevação do cumprimento de punição disciplinar quando a autoridade competente verificar que a reprimenda surtiu o efeito desejado. Artigo 51, 1, do RDAR. Poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e a atuação de seus agentes, estabelecendo assim a relação de subordinação. Importante esclarecer que hierarquia se caracteriza pela existência de níveis de subordinação entre órgãos e agentes públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Assim, podemos verificar a presença da hierarquia entre órgãos e agentes na esfera interna da administração direta do Poder Executivo, União. As Forças Armadas estão inseridas na sua estrutura orgânica, ou então hierarquia entre órgãos e agentes internamente de uma fundação pública, administração indireta. Caracterizam-se pelo poder de comando de agentes administrativos superiores sobre seus subordinados, contendo a prerrogativa de ordenar, fiscalizar, rever, delegar tarefas a seus subordinados. É o poder que dispõe o executivo para distribuir e organizar as funções de seus agentes e órgãos, estabelecendo relação de subordinação entre seus servidores. Tal subordinação, vale destacar, é de caráter interno, somente é aplicável dentro da própria administração pública. A hierarquia estabelece relações de coordenação e de subordinação entre os agentes públicos, adquirindo, assim, uma feição de subordinação escalonada, com o objetivo de ordenar as atividades administrativas. Para a preservação do princípio hierárquico, é indispensável mencionar que o descumprimento de ordem de superior hierárquico constitui-se em ato ilícito, passível de punição administrativa e penal. Assim, o servidor público subalterno deve estrita obediência às ordens e demais instruções legais de seus superiores. O poder hierárquico está intrinsecamente relacionado às funções institucionais dos militares, com fulcro na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 142, caput, assegurando às Forças Armadas o importante papel de instituições nacionais permanentes e regulares, estruturadas com base no binômio hierarquia-disciplina. A estrutura hierárquica das Forças Armadas está consolidada, em nível infraconstitucional, no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei nº 6.880, 80, Estatuto dos Militares, que reflete o pleno exercício do poder hierárquico no âmbito da caserna. Poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir internamente não só as infrações funcionais dos servidores, sendo indispensável a apuração regular da falta, mas também as infrações de todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Decorre da supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à administração. Quando houver apuração de infração funcional cometida por agente público, o poder disciplinar decorrerá do poder hierárquico, na medida em que haverá descumprimento de dever funcional, cabendo ao superior hierárquico o controle da atuação de seus subordinados. O exercício do poder disciplinar é obrigatório, poder-dever, o que significa dizer que a infração administrativa, uma vez identificada ou denunciada, deve ser apurada. Assim, não há margem de discricionariedade ao administrador com relação ao exercício do poder disciplinar. Também não se confunde com o poder punitivo do Estado, que é realizado através do poder judiciário e é aplicado com finalidade social, visando a repressão de crimes e contravenções devidamente tipificados nas leis penais.
Em se tratando de servidor público, as penalidades disciplinares vêm definidas dos respectivos estatutos, como é o caso dos servidores públicos federais, regidos pela Lei nº 8.112/90. Cumpre ressaltar que a atuação do poder disciplinar deve obedecer necessariamente aos princípios informativos e constitucionais da administração, entre eles o princípio da legalidade e o princípio da motivação, aos quais se anexa o princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No âmbito das Forças Armadas, o artigo 14, parágrafo 2º, da Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares, define os contornos da disciplina na esfera militar. Nesse diapasão, o Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica RDAR, importante ferramenta na contenção de desvios disciplinares ora cometidos pelos integrantes da Força Aérea Brasileira, fruto do exercício do poder disciplinar no âmbito de convivência das organizações militares. Poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder inerente e privativo do chefe do Poder Executivo, indelegável a qualquer subordinado. Trata-se do poder atribuído ao chefe do Poder Executivo para editar atos, com o objetivo de dar fiel cumprimento às leis. Temos por regulamento como ato normativo, expedido através de decreto, com o fim de explicar o modo e a forma de execução da lei, ou prover situações não disciplinadas em lei. Importante destacar que o regulamento não tem a capacidade e a competência de inovar o direito previsto em lei, não cria obrigações, apenas explica e detalha o direito, e, sobretudo, uniformiza procedimentos necessários para o cumprimento e execução da lei. O regulamento, portanto, constitui-se em um conjunto de normas que orientam a execução de uma determinada matéria. Diante de tais conceitos, podemos concluir que o regulamento é a explicitação da lei em forma de decreto executivo, não se inscrevendo como tal os decretos autônomos, até porque não há em nosso ordenamento jurídico o Instituto dos Regulamentos Autônomos com força de lei, cuja competência de edição fica sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. O tema é controverso, pois há intérpretes que aceitam o regulamento autônomo. Poder de polícia. A partir da Constituição Federal e das leis em nosso ordenamento jurídico, foram conferidos vários direitos aos cidadãos, que, por sua vez, têm o seu pleno exercício vinculado ao bem-estar social. Assim, é por meio do poder de polícia que a administração limita o exercício dos direitos individuais e coletivos com o objetivo de assegurar a ordem pública, estabelecendo assim um nível aceitável de convivência social. É o poder deferido ao Estado, necessário ao estabelecimento das medidas que a ordem, a saúde e a moralidade pública exigem. O princípio norteador da aplicação do poder de polícia é a predominância do interesse público sobre o interesse privado. O poder de polícia resume-se na prerrogativa conferida à administração pública para, na forma e nos limites legais, condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades privadas, com o objetivo de proteger os interesses gerais da coletividade. Assim, é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Mesmo sendo considerado como poder discricionário da administração, o poder de polícia é controlado e limitado pelo ordenamento jurídico, que regula a atuação da própria administração, isto porque o Estado deve sempre perseguir o interesse público, mas sem que haja ofensa aos direitos individuais garantidos por lei. Dessa forma, podemos concluir que o poder de polícia é um poder de vigilância, cujo objetivo maior é o bem-estar social, impedindo que os abusos dos direitos pessoais possam ameaçar os direitos e interesses gerais da coletividade. Portanto, decorre do poder de polícia a aplicação de sanções para fazer cumprir suas determinações, fundamentadas na lei, e, assim, diversas são as sanções passíveis de aplicação, previstas nas mais variadas e esparsas leis administrativas, que podem ser aplicadas no âmbito da atividade de polícia administrativa. Poder de polícia administrativa.
O poder de polícia administrativa tem o objetivo principal da manutenção da ordem pública em geral, atuando em situações em que é possível a prevenção de possíveis cometimentos de infrações legais. Entretanto, poderá atuar tanto preventivamente como de forma repressiva. Porém, em ambos os casos, a atuação da polícia administrativa tem a finalidade de evitar e impedir comportamentos dos indivíduos que possam causar prejuízos para a sociedade. O poder de polícia administrativa visa a proteção específica de valores sociais, vedando a práticas de condutas que possam ameaçar a segurança pública, a ordem pública, a tranquilidade e bem-estar social, saúde e higiene coletiva, a moralidade pública, entre outras. Importante esclarecer que o poder de polícia administrativa incide sobre atividades e sobre bens, não diretamente sobre os cidadãos, haja vista que não existem sanções aplicadas decorrentes do poder de polícia administrativa que impliquem em restrição ao direito de liberdade das pessoas, como detenção e prisão. Assim, várias são as sanções decorrentes do poder de polícia administrativa, tais como multa administrativa, demolição de construções irregulares, apreensão de mercadorias com entrada irregular no território nacional, interdição de estabelecimentos comerciais que estão em desacordo com a lei, embargos administrativos a obras, entre outras. Poder de polícia judiciária. A polícia judiciária desenvolve e executa atividades de caráter repressivo e ostensivo, ou seja, possui o dever de reprimir atividades infratoras à lei por meio da atuação policial em caráter criminal, com a consequente captura daqueles que infringirem a lei penal. Assim, a polícia judiciária atua em defesa dos preceitos estabelecidos no Código Penal brasileiro, com foco em sua atuação nas atividades consideradas crime pela lei penal, tendo características e prerrogativas ostensivas, repressivas e investigativas. A atuação da polícia judiciária incide sobre as pessoas, sendo exercido pelos órgãos especializados do Estado, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, sendo certo que tais atividades repressoras e ostensivas objetivam auxiliar o Poder Judiciário em sua atividade jurisdicional, na aplicação da lei em casos concretos, fornecendo conjunto probatório suficiente para condenar ou absolver o cidadão apresentado à justiça pública. No que concerne às Forças Armadas, o poder de polícia judiciária encontra-se delineado no artigo 144, parágrafo 4º, parte final, da Constituição da República, que define a atuação dos órgãos estatais na apuração de infrações penais e sua respectiva autoria, instrumentalizando o aparelho de Estado direcionado à pacificação dos conflitos sociais, por meio da prevenção e repressão aos delitos. Assim, os crimes militares e sua autoria são apurados pelos integrantes das Forças Armadas, exercitando o poder de polícia judiciária. Diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária. Diante dos conceitos e explicações acima formulados, passamos a identificar as principais diferenças entre a atuação da polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa é regida pelas normas do direito administrativo, sendo considerada a infração administrativa a não observância aos preceitos normativos constantes das normas e regulamentos administrativos, enquanto que a polícia judiciária é regulamentada pelas normas do direito penal e processual penal. A atividade de polícia administrativa é executada pelos órgãos e agentes públicos escalonados e mantidos pela administração pública. A polícia judiciária, por sua vez, tem suas atividades executadas privativamente por organizações especializadas no combate e repressão à prática criminosa, ou seja, pela Polícia Civil e Polícia Militar, via de regra. As penalidades no caso da polícia administrativa incidem exclusivamente em produtos e serviços, enquanto as penalidades previstas para a atuação da polícia judiciária recaem sobre pessoas, podendo, em alguns casos, ocorrer em face de apreensão de produtos, desde que sejam de origem criminosa. Características do poder de polícia. A doutrina administrativa majoritária considera as principais características do poder de polícia. Autoexecutoriedade.
constitui prerrogativa aos atos emanados por força do poder de polícia a característica da autoexecutoriedade imediatamente a partir de sua edição. Isso ocorre porque as decisões administrativas trazem em si a força necessária para sua autoexecução. Os atos de autoexecutoriedade do poder de polícia são aqueles que podem ser materialmente implementados pela administração, de maneira direta, inclusive mediante o uso de força, caso seja necessário, sem que a administração pública precise de uma autorização judicial prévia. A autoexecutoriedade dos atos administrativos fundamenta-se na natureza pública da atividade administrativa, em razão desta, atendendo o interesse público. Assim, a faculdade de revestimento do ato administrativo pela característica da autoexecução de seus próprios atos se manifesta principalmente pela supremacia do interesse coletivo sobre o particular. Coercibilidade. Trata-se da imposição coercitiva das decisões adotadas pela administração pública, objetivando a garantia do cumprimento, mesmo que forçado, do ato emanado mediante o poder de polícia. Cumpre esclarecer que todo ato de polícia tem caráter imperativo e obrigatório, ou seja, temos a possibilidade de a administração pública, de maneira unilateral, criar obrigações para os administrados, ou então impor-lhes restrições. Dessa forma, não existe ato de polícia de cumprimento facultativo pelo administrado, haja vista que todo ato adotado com fundamento no poder de polícia admite a coerção estatal para fim de torná-lo efetivo, sendo certo que tal coerção independe de prévia autorização judicial. Discricionariedade. Os atos discricionários são aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade de escolha e decisão, sempre dentro dos termos e limites legais, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e conveniência administrativa. Dessa maneira, na edição de um ato discricionário, a legislação outorga ao agente público certa margem de liberdade de escolha, diante da avaliação de oportunidade e conveniência da prática do ato. Limites do poder de polícia. Muito embora a discricionariedade seja característica do ato emanado com fundamento no poder de polícia, a lei impõe alguns limites quanto à competência, à forma e aos fins almejados pela administração pública, não sendo o poder de polícia um poder absoluto, visto que encontra limitações legais. Não podemos perder de vista que toda atuação administrativa, seja em que esfera for, deve obediência ao princípio administrativo constitucional da legalidade, devidamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, toda atuação administrativa pautada dentro dos limites legais, seja quanto à competência do agente que executou a atividade administrativa ou então a forma em que foi realizada, será considerada um ato legal e legítimo, desde que atenda ao interesse coletivo. De outra forma, o ato administrativo que for praticado com vícios de competência, ilegalidades, ilegitimidades, ou ainda que contrariem o interesse público, será considerado um ato ilegal, praticado com abuso ou desvio de poder. Os limites impostos à atuação do poder de polícia se destinam a vedar qualquer manifestação administrativa revestida de arbitrariedade e ilegalidade por parte do agente público, sendo certo que todo e qualquer ato administrativo poderá ser levado à análise de legalidade pelo Poder Judiciário, que tem o poder jurisdicional de anular ato ilegal ou ilegítimo. Tópico 2. Abuso de poder. Conforme Lei Federal nº 8.429/92, o exercício ilegítimo das prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à administração pública caracteriza, de modo genérico, o denominado abuso de poder. Dessa maneira, o abuso de poder ocorre diante de uma ilegitimidade, ou diante de uma ilegalidade, cometida por agente público no exercício de suas funções administrativas, o que nos autoriza a concluir que o abuso de poder é uma conduta ilegal cometida pelo agente público, e, portanto, toda atuação fundamentada em abuso de poder é ilegal.
Importante destacar que é plenamente possível o abuso de poder assumir tanto a forma comissiva, quanto a omissiva, ou seja, o abuso tanto pode ocorrer devido a uma ação ilegal do agente público, quanto de uma omissão considerada ilegal. O abuso de poder pode ocorrer de duas maneiras, quais sejam: excesso de poder, ou desvio de poder, desvio de finalidade. A. Excesso de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência, ou seja, o agente público não tinha a competência funcional prevista em lei para executar a atividade administrativa. B. Desvio de poder, desvio de finalidade. Ocorre quando a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência, mas contrária à finalidade administrativa que determinou ou autorizou a sua atuação. Capítulo 3. Atos de improbidade administrativa. Tópico 1. Atos de improbidade administrativa. Todos que, de alguma forma, lidam com a coisa pública devem adotar um comportamento ético e moral, atuando de maneira honesta, honrada, imparcial e sempre zelando para o fiel cumprimento de suas atribuições legais, buscando a satisfação do interesse público, e não seu próprio interesse ou de terceiro. A base constitucional da improbidade é o artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal, onde importarão as sanções: perda da função pública, indisponibilidade dos bens, e ressarcimento ao erário. Então, o ato de improbidade ainda pode resultar em ação penal. A natureza jurídica da improbidade é de ação civil, não tendo prerrogativas de foro nem de função, tendo sua propositura na vara civil, iniciando-se em primeiro grau, com o juiz singular. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei Federal nº 8.429, 92, artigo 1º, caput. Estão também sujeitos às penalidades da Lei Federal nº 8.429, 92, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, artigo 1º, parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos da referida lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas parágrafo anterior, artigo 2º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Artigo 3º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 4º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Artigo 5º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 6º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Artigo 7º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
conforme a Lei Federal nº 8.429, 92, constitui-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, a. praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. B. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. C. revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. D. negar publicidade aos atos oficiais. E. frustrar a licitude de concurso público. F. deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. G. revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. H. descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. E. deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Capítulo 4. Forças Armadas e Aeronáutica. Tópico 1. Forças Armadas e Administração da Aeronáutica. Constituição de 1988. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. São constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Vale lembrar que nem sempre foi assim. Primeiramente, a força militar, expressão utilizada na Constituição de 1824, era composta pela Força Armada de Mar e pela Força Armada de Terra. Somente com a criação do antigo Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941, é que surgiu o terceiro braço armado, denominado, à época, Forças Aéreas Nacionais. A Constituição de 1946 foi a primeira a incorporar ao texto constitucional a composição tríplice das Forças Armadas, o que foi sendo mantido nas constituições posteriores. São instituições nacionais permanentes e regulares. A Constituição de 1891 foi a primeira a conferir às forças de terra e de mar a condição de instituições nacionais permanentes. Tal previsão, entretanto, no magistério de José Afonso da Silva, já se encontrava de forma implícita na Constituição de 1824, que se referia a forças militares permanentes de mar e terra, artigo 146. As constituições posteriores mantiveram, em seu bojo, a mesma previsão. De acordo com Pontes de Miranda, declaram-se permanentes as Forças Armadas, para que nunca possam ser dissolvidas. Por isso, embora não conste, expressamente, no rol das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal/1988, não podem ser abolidas, suprimidas ou extintas por meio de emenda constitucional, mas, tão somente, por Assembleia Nacional Constituinte. São organizadas com base na hierarquia e disciplina. A hierarquia e a disciplina, princípios constitucionais inerentes às instituições militares, são os alicerces institucionais das Forças Armadas. A hierarquia militar consiste na ordenação da autoridade por postos e graduações dentro da estrutura organizacional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. A disciplina e o respeito hierárquico devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
sujeitam-se à autoridade suprema do Presidente da República. Tradicionalmente, o legislador constitucional tem submetido as Forças Armadas ao comando supremo do chefe do Poder Executivo Federal. Trata-se de comando político. O comando tântico e operacional compete aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. São, portanto, os garantes materiais da própria subsistência do Estado e da perfeita realização dos seus fins, atuando preventiva e repressivamente contra ameaças internas ou externas. Preventivamente, por meio do poder de dissuasão. Quanto mais bem treinadas e aparelhadas forem as Forças Armadas brasileiras, maior será o grau de intimidação à prática de atos internos ou externos que atentem contra a soberania nacional, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Repressivamente, por meio da força, para repelir agressões externas ou internas. Dispõe, portanto, o Estado brasileiro de permanente, valiosa e indispensável instituição voltada à manutenção da forma federativa, da soberania, da independência nacional, da garantia dos poderes constituídos e, em casos excepcionais, da lei e da ordem. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. São vedados aos militares o direito de greve, o de sindicalização e o de filiação partidária, Constituição Federal, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º e 5º. Caso o militar da ativa seja empossado em cargo ou emprego público civil, duas situações poderão ocorrer, conforme a natureza do vínculo e nos termos da lei. Se permanente, o militar será transferido para a reserva. Se temporário, não se tratando de função eletiva, ficará agregado ao respectivo quadro, sendo, depois de 2 anos de afastamento, continuos ou não, transferido para a reserva. Constituição Federal, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2º e 3º. A administração da aeronáutica. A administração da aeronáutica é parte integrante da administração pública federal e a ela se subordina segundo normas legais. O comando da aeronáutica, Comaer, administra os seus negócios e tem como competência principal preparar-se para o cumprimento de sua destinação constitucional. As atividades administrativas do Comaer obedecerão aos princípios constitucionais e, ainda, às disposições de leis e regulamentos em vigor, que tenha pertinência com os assuntos que lhe sejam afetos, bem como as normas dos sistemas corporativos nos quais o Comaer se insere. O Regulamento de Administração da Aeronáutica, R.C.A. 12.1, RADA, tem por finalidade 1. Definir as atribuições dos agentes da administração e de demais detentores de bens, de valores e de dinheiros públicos, sob responsabilidade da administração direta deste comando. 2. Disciplinar as atribuições e os encargos dos diferentes agentes públicos. E 3. Estabelecer procedimentos gerais e alguns específicos para a administração das organizações militares, OM, do Comaer. Capítulo 5. Responsabilidades na administração da aeronáutica. Tópico 1. Tipos de responsabilidades na administração. Responsabilidade funcional. A responsabilidade dos agentes da administração no Comaer, quando no exercício de cargos, encargos ou funções, previstas na estrutura regimental do Comaer ou comissões, decorre do princípio da prevalência e relevância do interesse público e do princípio da transparência dos atos e dos fatos administrativos praticados pelos agentes na gestão das atividades da organização. 1. As disposições do Regulamento de Administração da Aeronáutica são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente da administração, induza ou concorra para a prática de atos de improbidade ou que dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta.
2. Todo agente da administração, investido em função, cargo ou encargo, comissão, que vier a causar prejuízos à União, às pessoas físicas ou jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil ou criminal, vinculadas às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar. 3. A responsabilidade civil não isenta o responsável da sanção administrativa ou criminal relativa ao evento. 4. A responsabilidade civil imputada ao agente ou auxiliar culpado acarretará o ressarcimento dos danos ou prejuízos causados à União ou a terceiros, com as cominaces legais. Os oficiais, os graduados e os servidores civis em geral, além de seus encargos funcionais, poderão ser designados para integrar em grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração, desde que sejam compatíveis com as suas habilitações e posições hierárquicas. Os agentes da administração são obrigados a zelar pela estrita observância, entre outros aspectos, principalmente, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, da eficácia, da economicidade e da eficiência no trato dos assuntos que lhes são afetos. A apuração das irregularidades administrativas será realizada mediante sindicância ou inquérito policial militar. Aos agentes apontados pelas irregularidades serão assegurados sempre o direito da ampla defesa e do contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes, inclusive, mas não necessariamente obrigatório, contando com a participação de advogado. O pessoal da aeronáutica, no exercício das atribuições inerentes ao cargo, encargo, comissão ou função e no desempenho de qualquer atividade administrativa, será responsabilizado essencialmente: 1. Pela ineficiência na execução dos seus deveres funcionais. 2. Pelas consequências da inobservância, por inércia de sua parte, de disposições legais ou de ordens emanadas de autoridades competentes. 3. Pelas omissões nos seus deveres funcionais. 4. Pelo emprego irregular de bens e de valores públicos, inclusive daqueles sob sua guarda. 5. Pelos compromissos que assumir em nome da OM sem que, para isso, esteja autorizado. 6. Pelo desempenho incorreto das obrigações decorrentes do exercício de seu cargo, encargo, comissão ou função. 7. Pelos atos em desconformidade com a legislação e normas internas que praticar no exercício de seu cargo, encargo, comissão ou função. 8. Pelas despesas ordenadas sem dotação orçamentária prevista e aprovada ou em desacordo com a classificação orçamentária devida. 9. Pela constituição e guarda de numerário não contabilizado e concessão de liberalidades não previstas. 10. Pelos erros de cálculo e por outros que resultem em pagamentos ou recebimentos indevidos. 11. Pela classificação inadequada de registro de receita, de despesa ou patrimonial, em relação às formalidades básicas exigidas pelas disposições pertinentes. 12. Pelo cumprimento de ordem de natureza administrativa, ilegal, em desacordo com as normas ou prejudicial à União, sem a adoção de medidas acautelatórias de seu alcance e de sua responsabilidade. 13. Pelos atos ilegais praticados por agentes subordinados se, previamente comunicado, não tenha adotado providências, em tempo, para evitar e corrigir esses atos. 14. Pela omissão de descontos ou indenizações devidas. 15. Pelo atraso que causar as conferências de escrituração, prestação de contas, passagem e transmissão de cargo, transmissão de valores e de bens, remessa de documento às organizações do sistema e andamento dos processos. 16. Pela falta de arrecadação de receita pública, quando de sua competência, bem como pelo pagamento, recolhimento ou remessa de qualquer importância fora do prazo fixado. 17. Pela apresentação da escrituração desordenada e desatualizada. 18. Pela falta de adoção de medidas adequadas na apuração da responsabilidade dos agentes e dos gestores. 19. Pela falta de iniciativa para solucionar casos não previstos, cuja ação seja de sua alçada e competência.
20. Pelas faltas e irregularidades apuradas nas passagens de cargo, transmissão de bens, valores e dinheiros, tomadas de contas, prestação de contas, conferência de escrituração e no recebimento, distribuição, remessa, inclusão, exclusão ou saída de material. 21. Pelas irregularidades ou inconsistências na escrituração que lhe esteja afeta, sem a observância das medidas corretivas aplicáveis. E 22. Pela ineficiência de sua administração em qualquer cargo, encargo, comissão ou função. Responsabilidade solidária. A responsabilidade dos agentes da administração que participarem de determinado caso ou evento será solidária quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento, só não abrangendo aquele que, por meio da indispensável argumentação, seguida de registro escrito, deixar definida a sua discordância com relação ao caso ou evento considerado. Todos os membros das comissões serão responsabilizados quando praticarem qualquer ato lesivo aos interesses da União, de terceiros, ou contrários às disposições pertinentes. O voto vencido, obrigatoriamente justificado e formalizado em documento, isenta de responsabilidade é aquele que o emitiu. As comissões, incluindo as de tomada de contas especial, TCE, e os agentes encarregados por auditorias ou fiscalização serão responsabilizados, solidariamente, com os agentes da administração quando, apuradas as irregularidades cometidas, ficar provado que dispunham de elementos para responsabilizar os faltosos e não o fizeram. Participará da responsabilidade solidária qualquer agente que deixar de comunicar a seu superior imediato as faltas e omissões que seu subordinado houver praticado ou nelas tiver incorrido. Responsabilidade individual ou pessoal. Quando o comandante, o agente diretor ou ordenador de despesas, salvo conivência e o disposto nos incisos pertinentes ao artigo 284 do RADA, decidir com fundamento em informações ou parecer incompleto, incorreto ou inverídico, a responsabilidade recairá somente no autor da informação ou parecer. O comandante, o agente diretor ou ordenador de despesas, salvo conivência, não será responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Apurada qualquer divergência na conferência de bens, valores e dinheiros em procedimento de TCE, ou por ocasião da substituição do respectivo agente ou gestor, ser-lhe-á imputada a responsabilidade pelo ressarcimento dos eventuais danos ou prejuízos verificados, assegurando-lhe, sempre, o direito da ampla defesa e do contraditório, com os meios e recursos inerentes, inclusive, mas não necessariamente obrigatório, contando com a participação de advogado. O agente responsável por bens, valores e dinheiros públicos e de terceiros responderá: 1. Pelas quantias recebidas, até que justifique o seu emprego. 2. Pelos pagamentos ou distribuições que efetuar. 3. Pelos erros de cálculo. E 4. Pelo emprego indevido dos bens, valores e dinheiro sob a sua guarda. O agente que subscrever qualquer documento administrativo será responsável pela autenticidade das informações nele contidas. O agente incumbido de conferir documento administrativo responderá pela exatidão dos cálculos e das importâncias nele registradas. Das sanções administrativas previstas no RADA não elide, elimina, a aplicação da sanção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, RDAR. O fato de uma inspeção, verificação, auditoria ou processo de contas ter considerada regular a situação de qualquer agente da administração, não impede que este agente se torne responsável por irregularidades apuradas posteriormente. Neste caso, o agente encarregado pela inspeção, auditoria, verificação ou tomada de contas, compartilhará da responsabilidade em que tiver incorrido o agente, se for verificado que dispunha de elementos para tornar efetiva a responsabilidade.
compete ao agente diretor ou ao comandante da OM determinar a realização dos descontos decorrentes das sanções administrativas previstas no RADA, ou ainda aos órgãos competentes, ex officio, quando constatarem, no exame dos processos, que os descontos não foram executados. Os agentes auxiliares da administração respondem perante os respectivos chefes diretos. A responsabilidade que resultar de perda, dano ou extravio de recursos, valores ou outros bens entregues aos agentes auxiliares do agente da administração, será a estes imputada, exceto se ficar comprovada a culpa de seu chefe ou de outrem. Tópico 2. Casos fortuitos e motivos de força maior. Os casos fortuitos e os motivos de força maior podem ser considerados para fins de isenção de responsabilidade do agente da administração. Os casos fortuitos e os motivos de força maior verificam-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de serem evitados ou impedidos. 1. Podem ser considerados, para fins de isenção de responsabilidade, do agente da administração, dentre outros: a. Incêndio, sinistro aéreo, fluvial, marítimo ou terrestre. B. Inundação, submersão, terremoto ou outras intempéries. C. Epidemia ou moléstia contagiosa. D. Saque ou destruição pelo inimigo, ou destruição ou abandono forçados pela aproximação deste. E. Estrago produzido em armas, ou em quaisquer outros bens, por explosão ou acontecimento imprevisível. E F. Inutilização involuntária do bem em serviço ou em instrução. Ocorrendo a situação, o responsável direto, ou indireto, levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade a que estiver diretamente subordinado, por escrito, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos necessários à justificativa das circunstâncias em que o fato tenha ocorrido. Os casos fortuitos e os motivos de força serão objeto de apuração de responsabilidade do agente ou usuário quanto à ação, à omissão, ou, ainda, à falta de atenção, cuidado ou erro na execução, devendo ser a solução publicada em boletim interno. Tópico 3. Generalidades. Conforme o RADA, todo militar ou servidor público investido de cargo, encargo, comissão ou função que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, vier a causar prejuízos à União ou a terceiros, responderá por suas condutas nas esferas administrativa, civil e criminal. A responsabilidade do agente que der causa a prejuízos deverá ser apurada em procedimento administrativo competente, observada a legislação vigente. A responsabilidade será, também, civil quando a conduta do agente da administração resultar em obrigação de reparar os prejuízos causados à União ou a terceiros. A responsabilidade civil não exime o agente da administração da sanção administrativa ou criminal cabível, apurada em procedimento administrativo pertinente, observada a legislação vigente. O Comer responderá pelos danos que os agentes da administração causarem a terceiros, cabendo-lhe ação regressiva contra os agentes responsáveis, nos casos de culpa ou dolo, apurados em procedimentos administrativos pertinentes, observada a legislação vigente. Destarte, vale ressaltar que essa regra está esculpida no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece a possibilidade de responsabilizar o agente público, abarcando, inclusive, o militar das Forças Armadas, nas situações de dano a terceiros. Assim, a responsabilidade do Estado é objetiva, devendo arcar com o custo financeiro da ação do agente. Em momento posterior, o Estado pode buscar o ressarcimento da quantia paga ao terceiro, mediante a apuração da conduta do agente público, dolo ou culpa, lançando mão da chamada ação regressiva. Os casos fortuitos ou motivos de força maior, quando comprovados mediante procedimento administrativo competente, isentarão de responsabilidade os agentes. Ocorrendo roubo, furto, extorsão, incêndio ou dano material, a isenção da responsabilidade ficará subordinada à ausência de culpa do agente da administração.
A isenção de culpa, quando for o caso, só beneficiará o responsável que tenha tomado as providências adequadas e da sua alçada para evitar o prejuízo. Todo agente responsável pelo cumprimento de ordens que, a seu ver, impliquem prejuízo à União ou que contrariem dispositivos legais deverá ponderar a respeito com a autoridade que as determinou, ressaltando as consequências da sua execução. Se, apesar da ponderação, a autoridade persistir na ordem, o subordinado a cumprirá, mediante determinação por escrito, e, a seguir, participará, também por escrito, que a ordem em causa foi executada de acordo com o disposto no caput deste artigo, ficando, por consequência, isento de responsabilidade. Procedimento análogo caberá sempre que se tornar necessária a execução de medida ou providência legal, que não tenha sido tomada oportunamente. A sanção civil será aplicada, observada a legislação pertinente. A. Ao agente responsável direto pelo dano ou prejuízo apurado. E b. Aos agentes que tenham agido com imprudência, imperícia ou negligência em relação às providências de suas atribuições, no sentido de responsabilizar o agente culpado. Qualquer agente, ao tomar conhecimento de irregularidade administrativa, adotará, obrigatoriamente, as providências cabíveis junto à autoridade competente, objetivando a apuração de responsabilidade, sob pena de eventual responsabilização solidária. Os agentes auxiliares responderão perante os respectivos chefes diretos. A responsabilidade resultante de perda, dano ou extravio de valores e de bens entregues a qualquer agente será a este imputada, após apuração por meio de procedimento administrativo competente, observada a legislação vigente. Nenhum agente responsável estará isento de prestar contas que, se necessário, serão tomadas tendo em vista os superiores interesses da União. Todo ato administrativo praticado por agente público estará sujeito ao exame dos órgãos de controle. Os órgãos centrais dos diversos sistemas corporativos ou órgãos competentes, ao constatarem quaisquer irregularidades em suas respectivas áreas, deverão determinar às UG responsáveis a adoção imediata das providências para apuração, conforme disposto neste regulamento e nas normas vigentes que disciplinam os referidos procedimentos.